Boa tarde, boa tarde, boa tarde, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa e podcast Doses Milionárias, de segunda a sexta-feira, na hora do teu almoço, aí na 98.1 FM. Se você quiser acompanhar também pelas nossas redes sociais, por que não? Muito melhor do que só ouvir, é você assistir também. Você pode pegar o seu smartphone agora, clicar aí no aplicativo do Instagram, ou como dizem meus amigos que falam muito bem inglês, que estão comigo nesta mesa aqui hoje no Instagram. Assim que fala, né, Andrei? Instagram. Clica aí no Instagram e você digita Doses Milionárias. Você vai poder nos ver aqui, vai poder ver também os nossos convidados, mandar sua pergunta, sua sugestão. Pode até mandar reclamação sem problema. Se você preferir, você pode escolher um outro aplicativo, que o Instagram não gosta muito que a gente fale dele, mas a gente vai falar aqui bem rapidinho. Aquele aplicativo que começa com You e termina com Tube. Você entra lá e digita também Doses Milionárias para você poder participar ativamente aqui do nosso programa. Lembrando então que segunda a sexta-feira sempre um bate-papo muito bacana aqui na rádio, nas redes sociais. Doses Milionárias, começando hoje com a nossa parceria maravilhosa dos Gigantes da Educação. Vai estar com a gente aqui, como sempre, o CEO da Hike Global College, Edson Agatti, falando sobre educação, trazendo um convidado. O nome dele é Márcio Pereira Dias. O currículo dele, pessoal, a gente levaria o programa inteiro para relatar. O cara é um fenômeno. Ele é um CEO na área de educação. A gente vai pegar a jornada dele, um bate-papo muito bacana. Na sequência, a gente vai falar sobre inteligência emocional. Como é que eu sei se eu tenho ou se eu não tenho inteligência emocional? Esse é o tema que até o Corso, que é especialista em inteligência emocional e comportamento humano, vai estar trazendo para a gente a partir das 13 horas. E fechando o programa de hoje, essa mulher que tem marcado a vida de tantos profissionais, Rosemary Barbosa da Silva. Ela que é diretora-geral na Soma Desenvolvimento Humano. Olha o tema dela, pessoal, presta bem atenção. Hoje ela vai falar como se destacar em um processo seletivo. Ou como você ir bem numa entrevista de emprego, em todo o processo de uma seleção para você fazer parte de uma empresa. Sabe aquele carro que você deseja? Aquela empresa que você gostaria de trabalhar? Ela vai te dar as dicas hoje aqui, as direções para que você possa acessar a esse sonhado emprego, essa sonhada posição profissional. Vamos que vamos, pessoal. Ó, você que está nas redes sociais, se algum tema chamou a tua atenção ou te lembrou alguém que está precisando de ouvir, hora de compartilhar o nosso programa aqui. Você que está aí com o ouvidinho colado na rádio, chama alguém para acompanhar com você na hora do almoço, já que você está comendo aí no meio do teu almoço, que tal receber um pouquinho também de uma dose de alimento para o teu corpo, para a tua mente, até mesmo para a sua alma. Vamos começar aqui com o pessoal dos Gigantes da Educação? Senhoras e senhores, após um mês de pequenas férias, foi quase um relax. Recebendo de volta aqui o CEO da Hike Global College, meu amigo Edson Agatti. Seja muito bem-vindo. Fala, Edson. Fala, Léo. Estou de volta. Sempre um prazer aqui fazendo parte do Gigantes da Educação, no show Doses Milionárias com você. O Gigantes da Educação, como vocês sabem, né, toda semana, toda segunda-feira, nesse mesmo horário, nós trazemos aqui um gigante da educação, né? Que são as pessoas que estão trabalhando aí por fazer uma educação, um Brasil melhor, um aluno de cada vez, e lutando na frente de batalha mesmo, né? Lutando pelo Brasil na educação. Então hoje nós temos o Márcio Dias, né? Que daqui a pouco nós vamos apresentar, e a gente vai pro break agora, né? A gente vai, Edson, só ia te pedir um pouquinho, primeiro obrigado por esse momento que você tem oferecido para toda a nossa audiência, em especial para os nossos ouvintes. Eu diria que um momento desse é a valorização da educação. A gente sabe o poder da transformação e cada um dos profissionais, cada um dos empresários que vem aqui, cada um dos gestores da educação que vem aqui, eles trazem tanta coisa, uma percepção diferente que muita gente não tem a respeito da educação. Então, em primeiro lugar, obrigado. Eu queria te pedir um favor, se a gente puder só rapidinho falar um pouquinho sobre a Hike, que é um dos financiadores, um dos patrocinadores desse momento aqui, que é Hike Global College. Perfeito. A Hike Global College é uma nova instituição de ensino superior que está surgindo agora em Brasília. E nós somos internacionais, né? Nós vamos ter um curso que vai ser 2 anos aqui no Brasil, em Brasília, né? Com professores internacionais.
e depois vai levar os alunos para estudarem nos Estados Unidos nos 2 últimos anos, né? Trazendo aí a internacionalização para a carreira do aluno. Com professores internacionais? Professores internacionais. Você imaginou isso daí, ó? Quem tá acompanhando, imagina você colocar teu filho, você que é jovem, imagina você estudar em uma faculdade em que você vai ter professores de diversos lugares do mundo. E ao invés de você concluir tua faculdade aqui, você ainda vai passar mais 2 anos fazendo tua faculdade lá nos Estados Unidos. Cara, isso daí é espetacular. É único aqui em Brasília. Isso não existe até então, Não né? existe. Não existe em Brasília. Ó, um baita de um passo de inovação. Então fique ligado, fique atento. Quem quiser ficar atento, porque começa só ano que vem, né, Edson? Só ano que vem. Então você tem que estar aquecido aí, pessoal. Quem quiser ficar acompanhando as notícias, saber o que vai acontecer, como é que faz? Vai lá no nosso Instagram, @HayekCollege. É HAYEKCOLLEGE. E a gente vai estar postando mais informações ali no nosso Instagram. Maravilha. Ó, quem estiver acompanhando pelo YouTube, tem um link direto para o Instagram da Hayek Global College. Ok? Então, se você não estiver acompanhando pelo YouTube, se você quiser saber melhor, entra aí no YouTube. Lembrando que você... como é que você faz? Entra lá no aplicativo do YouTube, digita Doses Milionárias. E na descrição do programa de hoje tem um link direto lá para você poder conversar com a Hayek Global College. Se você chamar lá, tem um rapaz simpático que vai te atender, um tal de Andrei. Manda um abraço no meu nome pra ele, conversa com ele lá, por gentileza. Se falar que é André, a gente sabe que foi desse programa, hein? Então, é lá mesmo que você tem que falar. Edson, vamos sem intervalo mesmo, pode ser? Vambora. Senhoras e senhores, gigantes da educação, Edson Agatti. Estamos aqui hoje com Márcio Dias, que é um amigo de longa data, e a gente tem militado aí junto no ensino superior há algum tempo. Vou só ler brevemente aqui as atuais posições do Márcio, né? E a gente vai depois explorar aí a trajetória da carreira desse gigante, verdadeiro gigante da educação. O Márcio atualmente é presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho de Educação do Distrito Federal, é professor do mestrado de Direito da Universidade Católica, é diretor dos sindicatos das mantenedoras do Distrito Federal, né, do ensino superior, que é o SINDEP, né? SINDEPS, eu sempre confundo. É avaliador do MEC e do INEP, conselheiro de administração da Brasília Education e CEO da Fronteira Inteligência Educacional. Seja bem-vindo, Márcio. Edson e Léo, primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu fico pensando aqui, ouvindo aqui vocês a introdução e pensando, será que eu mereço estar nessa cadeira, né? Falando com o Edson, com o Léo, porque o gigante é o Edson, o gigante são o Léo, que levam aí tanta informação para as pessoas, né? Porque isso é educação. É educação. E esse é o nosso papel. Então, primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite e por essa possibilidade de falar aí para um número infinito de pessoas. Porque a educação de hoje, assim como a internacional, o exemplo do empreendimento do Edson, né, que é o Hayek, ela não tem limite de distância e a comunicação, ela facilita nesse processo. Então, vocês que são comunicadores, vocês são também educadores. Então, uma alegria, obrigado pelo convite e espero estar à altura aqui desses momentos de fala, né, desse momento eu estou um pouco ansioso aqui. Todos nós, com as luzes, com o cenário. O Y tirando foto ali. Com as fotos em paralelo, com a equipe técnica aqui que ninguém tá vendo, mas é significativa. Com o nosso amigo Andrei, que tá aqui do ladinho, aqui vocês não veem, mas ele tá aqui registrando tudo, ajustando tudo. Então, muito obrigado. A gente espera estar à altura aí da expectativa de vocês com esse convite. É isso, Márcio. A gente que tá honrado com a sua presença e que caramba. aceitou nosso convite para falar com a gente hoje. Márcio, vamos falar da sua trajetória, cara. Você está aí numa avançada carreira no setor educacional, né? Mas eu queria entender como é que começou tudo isso. Onde que começou a carreira profissional do Márcio? Vamos lá. Esse ponto até é um ponto de emoção. Vamos falar de política pública. Aqui, eu acho que a carreira do Márcio começa com uma política pública. O Márcio tinha 17 anos, no interior do Rio Grande do Sul, lá na fronteira do Brasil com o Uruguai. E o Márcio, de uma família muito pobre, muito humilde, só tinha uma alternativa da vida: estudar. Qual que era a cidade, Márcio? São Gabriel. São Gabriel, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Qual cidade lá do Uruguai? Ali é próximo de Rivera, no Uruguai.
Lá é 38, 40 graus no verão e -2 no inverno, onde os fracos não têm vez. É isso aí. Então, tu chega ali, aí eu tô falando de mais de 30 anos. Com 17 anos de idade, há 30 anos, tu tem que estudar. E tu não tem renda, não tem condição. A educação não era democrática, nem muito menos democratizante. Então tu tem que buscar alternativa. A minha cidade, felizmente, há 30 anos já tinha uma universidade. Hoje tem 2 universidades e um instituto federal. Naquela época tinha uma universidade privada. Eu lembro que a mensalidade da faculdade era equivalente a 3 salários mínimos. A minha família não tinha essa renda. Tinha uma renda para uma faculdade. Hoje não. Hoje o cenário mudou, graças a Deus, e a gente ajuda nesse processo, eu, o Léo, o Edson. Então é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, né? Do democratizar acesso. O que eu fiz? Acho que foi um grande aprendizado na minha vida. Eu não tenho como pagar, mas eu tinha uma mãe que dizia, vai lá e faz. Que diz. Então eu vou lá e fiz o vestibular. E vestibular naquela época era um negócio complexo. Muito mais concorrido. Eu passei no vestibular. Muito, era 7 por vaga para um curso de direito. Numa universidade privada. Imagina nas públicas. Sim. A minha universidade lá tem 70 anos. Eu me orgulho dela até hoje. Então vamos lá. Faz o vestibular, passa. E agora? Passei, e agora? Faz matrícula. Qual que era a universidade? Universidade da região da Campanha. Orcamp. Tradicional da região oeste do Rio Grande do Sul. Tá lá hoje. Eu tava lá semana passada, eu passo lá na frente, olho, dou meu sorriso e fico feliz que aquele negócio está até hoje lá. Então vamos lá. Se perpetuando no tempo, né? E ajudando as pessoas a vencerem barreiras e a vencer distâncias e construir um mundo melhor. Fiz vestibular. E agora? Tem que fazer matrícula. Pra matrícula tinha uma poupancinha lá. Você fez vestibular pro quê? Pro direito? Direito. Minha graduação é em direito. Tinha uma poupancinha lá que deu pra fazer matrícula. Então mete a cara, vai. Se matricula e vai pra faculdade. Era escola particular. Privada, filantrópica. Você não tinha dinheiro pra mensalidade? Não tinha pra matrícula. Eu fui e meti a cara. Vai. A minha mãe nunca me falou, né, da tristeza que ela devia ter em casa de imaginar que o filho não ia poder ficar ali dentro. Pessoal, naquela época nem se sonhava com FIES, hein, pessoal? Não sabia o que era FIES, ProUni. ProUni. Aí eu cheguei lá dentro, né, e eu tinha que eu tinha 17 anos, os meninos de 17 anos, há 30 anos, eram diferentes dos meninos de 17 hoje, ainda mais no interiorzão. Não tinha tecnologia. Sim. Nem celular existia. Então eu tinha que ir para a faculdade, livro, para a gente ter acesso a livro, tu tinha que encomendar de uma livraria em Porto Alegre que chegava um mês depois. Putz, imagina. Fazer listinha de papel. Meu Deus do céu, cara. Enfim. O mundo melhorou muito nesses 30 anos. Mas esse é outro tema, vamos lá. Entra na faculdade, começa a estudar, e aí eu tenho que descobrir como é que eu tenho acesso àquilo ali. Eu tinha 17 anos, mas eu era um pouco esperto, eu tinha que me defender, eu tinha que me sustentar, tinha que dar um jeito. Porque eu sabia que em casa não tinha condição. Aí, ok. Coral da universidade, 40% de desconto. Eu digo, eu vou pro coral, mas eu não canto nada. Desculpa o palavrão, Tinha experiência alguma, né? Não, com como é que música? eu não canto até hoje, eu tinha que ir pro coral, né? Aí faz teste pro coral. Mas você levava jeito pro negócio? Não, eu não canto nada. Eu não tenho afinação, eu não tenho essa habilidade musical, mas ali era onde tinha um desconto, né? Aí eu fui pro coral e eu não tava indo muito bem naquele negócio, mas eu meti a cara também. Então o negócio é esse, vai lá e faz. Mete a cara. Tu não vai pedir pra ele cantar aqui não, né, Edson? Não dá. Acho que a gente podia. Não. Vou voltar na primavera, era o que eu queria. Levo terra nova daqui. Aí, ó. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa, que eu chego já. Essa música era a música do coral, uma dessas. Que isso aí. Que espetáculo, senhoras e senhores. Vamos lá. O pessoal tá pedindo bis aqui. E nem começou a música na rádio ainda, né? Melhor evitar o bis. Mas enfim, aí eu lembro que o maestro, né, se estiver me ouvindo, me desculpa que eu vou contar um segredo de 30 anos, me disse, não canta muito alto. Eu acho que ele sacou a minha de menino ali, me disse, não, tenta pegar o jeito, né? Aí, ou seja, não estraga. E eu fui pro coral. E lá no coral, eu não conhecia as pessoas. Menino, ainda tímido. Não parece, mas eu sou tímido. Eu sou extrovertido, mas sou tímido. Então, menino tímido. O pró-reitor era do coral. Eu não sabia o que era um pró-reitor acadêmico, que era o homem mais forte de uma universidade. Mas ele era do coral. Vamos explicar, a gente pode explicar para a audiência o que é pró-reitor? Pode ser? Pode. Pró-reitor, no caso, o pró-reitor, o reitor, em regra, é uma figura política, institucional,
dá a gestão nas instituições de ensino, e abaixo ele tem pró-reitorias. E a pró-reitoria acadêmica, que é o exemplo, é o homem que cuida a pessoa que cuida de todo o educacional de uma universidade, de toda a política educacional. Então essa pessoa estava no coral. É como se fosse numa escola um diretor de escola. É o diretor de ensino de uma diretor escola. de ensino. O reitor seria o diretor da escola. Uhum. Lá nos colégios seria um coordenador acadêmico, pedagógico, né? E varia de cada denominação, de cada região. Pegou aí, pessoal? Ó. Então, o pró-reitor estava no coral e ele, pô, e eu era Cantando muito tímido, junto com a galera. Cantando junto com a galera. Ali tava gurizada, reitor, professor, a comunidade, o coral era muito bacana. Eu fiquei 5 anos no coral. Você tem que cantar muita coisa. Mas eu não atrapalhava, isso era legal. Quantos % de desconto? 40. Pô, era muita coisa, era super valorizado esse coral. Mas mesmo assim, porque era filantrópica a organização, mas mesmo assim eu não tinha dinheiro para os outros 60. Mas já era 40, né? É uma expectativa. A gente tá falando de uma faculdade que eu acho achando até cara, né? Porque você tá falando de 3 salários mínimos. Se fosse hoje, a gente tá falando de uns 4.500 mais ou menos por mês. Era isso, mas na época era essa a realidade. Era muito caro. É que houve uma valorização dos salários, né? Se tu pensar no salário mínimo na época, eu tô falando de R$80. Tá. Né? Graças a Deus o salário teve E na época nem era reais, né? Era cruzeiro, não era sei lá reais, o que era outra moeda que eu não me lembro. Mudou tantas moedas no Brasil que a gente não lembra mais. Eu tô numa Foi só há 30 anos, hein, pessoal? Eu tinha 17, né? Eu vou fazer esse registro aqui que é importante. O pró-reitor, aí, por alguma questão que eu vou chamar de universo, e não importa se é Deus, se é o espírito, o que é. O universo disse que eu tinha que falar com ele, porque ele foi meu amigo, ele gostou de mim. Aí um dia eu tava meio triste lá, ele veio conversar comigo, né? Viu que eu tava triste. Tipo, pô, professor, eu tô nessa assim, eu não sei o que fazer, porque não tem como ficar aqui. Uma semana depois, lembro, não tinha telefone, não tinha celular, morava na periferia. Vai o carro da universidade lá em casa. O motorista veio falar comigo. Teve um susto, menino, né? A universidade oferecia... Márcio, puxa o microfone só um pouquinho, por favor. A universidade oferecia isso, é comum até hoje, as filantrópicas, chamado Bolsa Trabalho. Você trabalha durante o dia para pagar o seu curso. Era uma compensação. Você não recebia dinheiro nem pagava, mas era uma bolsa. Aí ele perguntando se eu queria, eu digo, era a chance da minha vida. Eu agarrei aquilo com todas as forças que o universo podia me dar. Eles foram na tua casa? Foram na minha casa. Bateram na porta. Não tinha outro jeito, não tinha e-mail, não tinha telefone celular, não tinha telefone fixo. Foi lá o motorista. Cidade pequena do interior, é mais fácil na casa de alguém, né? Precisava de um aluno para isso. Porque tem muita gente que tá ouvindo aqui que não sabe que pessoal, hoje você tem o teu celular, se brincar, você vai na loja, talvez te deem até o chip com o número de telefone. Sim. Né? Ou você vai pagar R$10, R$15. Naquela época, o telefone era considerado uma propriedade. Sabe uma casa, um carro? Telefone era isso, uma linha telefônica isso. Então era muito caro. Era fixo e era caríssimo para você ter. Eu tô te falando de 1992. Não existia telefone fixo, era um patrimônio. Quanto mais celular, né? Não existia celular no Brasil. O celular no Brasil chegou em 95. Eu tô me sentindo jurássico. Tá meio chato esse negócio. É muito ruim, né? Mas tudo bem, faz parte, o tá legal. Entrei como boy, menino, 17 anos, office boy. E percorri dentro da universidade, sempre pela bolsa. Eu nem me dava conta que eu fiquei lá dentro 5 anos, tempo da minha graduação. Durante esses 5 anos eu fazia muito mais do que um boy. Porque eu era o menino que entregava papel. Depois era o menino que ia na papelaria comprar clipe, comprar alguma coisa que faltava lá no dia a dia. Eu era o cara que ia lá no supermercado fazer... Tinha pesquisa de... Satisfação? Não, era pesquisa de... Pô, o que tá faltando e tudo mais? Não. Tinha lá o Departamento de Economia, tinha uma pesquisa de preço, da cesta básica. Da inflação. Aí certo, não tinha internet, eu tinha que ir no mercado anotar o precinho das coisas na prateleira. Né? Então, nos mercados da cidade para divulgar... Aí, dali um pouquinho, eu consegui aprender a dirigir, tinha carteira de motorista. E me pegava meio para motorista, né? Aí o reitor, vai aqui, vai ali, me leva lá. Eu gostava de dirigir, não tinha carro. Então eu pegava o carro da universidade, era um Voyagezinho azul, bonitinho, novo, 1992. Não é o Voyage de hoje, eram uns quadradinhos que existiam lá. Era um carrão naquela época. Pô, se era, eu adorava dirigir aquele carro, não tinha, né? E tinha logo da universidade na porta, assim, eu me sentia importante com aquilo ali. Chegou um momento que eles não me pediam mais que eu levasse alguém em algum lugar. Tinha que ir a Santa Maria, que era a cidade maior, próxima, ou a Porto Alegre, resolver a questão, porque tudo era ainda físico, né?
Não mandava um documento por e-mail, não existia o e-mail. Então vai lá. Chega um momento que eu comecei menino, ir fazer as coisas e resolver as coisas. E tinha que ir em Bagé, na universidade, também resolver as coisas, e eu fazia isso. Eu não me dava conta que eu era empregado da universidade, já. Eu me dei conta anos depois, né? Feliz da vida. Que eu era e não era um empregado assim, boy, eu era um empregado importante ali naquele processo, porque eu resolvia as coisas. Legal, hein? Né? E terminou, aí chegou nos últimos 6 meses de faculdade, e agora? Eu não tinha grana. Eu estava trabalhando ali. Você ganhou bolsa integral para trabalhar. Para isso, e eu trabalhava para pagar a bolsa. Eu fazia essas coisas todas, o que a gente chama de assistente. Eu fui assistente da diretora do departamento de direito, da professora Carmen. Vou mandar o link depois para ela, minha amigona. Eu amo a Carmen. Um abraço, professora Carmen. Eu trabalhei no gabinete próximo da reitoria, lá o professor Ervoni, também, que eu adoro. Eu vou mandar o link para ele. Hoje eles são aposentados, felizes da vida. Manda um abraço para eles aí, também. Márcio. Então lá, então, professor Carmen, professor Evoni, abraço para vocês, tá? Vou mandar o linkzinho daqui, vocês vão receber depois, mas aqui tá, vocês estão no meu coração. Ai, que bacana. Aí, posso abusar um pouquinho? Ó, aquela câmera ali, que quando você olhar para ela, tá vendo ela ali? Aqui. Olha nos olhos desses professores aí que eles merecem receber isso com certeza. Então, Carmen Helena Goulart de Freitas, tu tá no meu coração. Arvoni e Assis Gonçalves Dias, tu tá no outro lado do coração. Vocês dois tomam conta desse, porque essa caminhada de hoje tá aqui, poder falar nos gigantes da educação, ela se concretiza graças ao primeiro passo que vocês me ajudaram a dar. Não só o primeiro, né? Muitos deles, mas o primeiro foi o mais importante. E ambos também Obrigado. gigantes da educação, né, Márcio? Oi? Ambos também são gigantes. Ambos gigantes fizeram educação e fazem educação no país há tanto tempo, ajudando que meninos pobres da periferia do interior do Rio Grande do Sul saiam para conseguir os seus espaços de fala. E olha como é isso, né? Que eles semearam aquelas sementes da educação na época com o Márcio, que hoje está proliferando para tudo quanto é, disseminando mais educação para tanta gente. Né? Hoje o Márcio, por tudo que a gente vê aqui, eu tô conhecendo o Márcio hoje pela primeira vez, já é amigo do Egson há muito tempo. Mas hoje o papel do Márcio na educação é gigante, é importantíssimo, tem uma posição fundamental, eu diria assim. Aí é só pontuar, né? O papel da educação é justamente esse, né? A gente semeia em pessoas que vão fazer uma diferença no mundo. É o que está acontecendo aqui. É isso, a gente pode chegar até no... Eu tô lá ainda no Rio Grande do Sul, mas a gente pode falar do propósito, porque ele está conectado. A gente pode fazer uma linha de 20 anos no tempo e tá conectado lá com essa semente que a gente está falando aqui. Então, vamos lá. Chegou no final da faculdade e agora? Meus colegas indo para Porto Alegre para fazer curso de um monte de coisa. Eu não tinha grana para ir para Porto Alegre. Eu ia ter um diploma de bacharel em Direito. E na época eu registro na OAB, porque a minha turma foi a última que não fez exame de ordem. Eu cheguei ali naquele... Ok, e agora? E como é que eu abro um escritório de advocacia? Tem que ter grana também. E filho de pobre da periferia não tem cliente. Eu tô de novo com 22 anos. Uma coisa é ter o diploma, outra coisa é fazer ele funcionar, né? Pô, eu tô com 22 anos e numa baita sinuca. Aí o pessoal diz, vai fazer concurso. Eu nunca tive esse interesse. Cheguei a pensar, mas nunca teve no meu coração, porque eu queria uma vida mais... Como eu tenho hoje, graças a Deus. Eu tenho a vida que eu pedi para Deus lá atrás. Então, vou meter a cara, né? Aí surgiu oportunidades. Eu vou parar para voltar na universidade, que é o ponto aqui da educação, né? Eu entendi que eu tinha que estudar mais, que eu tinha que fazer pós-graduação. Aí lá em 96 eu descobri uma pós-graduação à distância, Edson Agatti. 96? 1910, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Satélite, né? Oi? Via satélite na época ou não? Como é que era, Márcio? Telecurso. Tá, telecurso, eles te mandavam. Eles me mandavam muito material e era um convênio. Tinha videocassete, tinha livro físico, apostila. Eu tenho até hoje esse material guardado. Aí, especialização em educação pela Federal do Rio, material denso. E por incrível que pareça, atual... Pra quem acha que foi a internet que criou o Ensino EAD, aqui é a história do Márcio comprovando. Até hoje. Aí eu fui fazer aquele negócio, tinha que fazer prova, era um convênio, eu achei genial, com o Exército Brasileiro. Fazer a prova dentro do Exército com o militar me cuidando, né? Olha só. Era um negócio até chato. Aí não colava aquilo. mesmo, né? Era um negócio chato aquilo, né? Mas assim, era o jeito, e funcionava. E eles mandavam as provas físicas para a unidade militar e tinha uma pessoa lá responsável que aplicava a prova e mandava de volta para o Rio. Que legal, hein? Muito legal. Aí eu fiz a especialização. Aí eu era um cara diferente, eu não sabia, porque eu tinha pós-graduação.
pela Federal do Rio de Janeiro. Olha só. Naquele tempo que diploma tinha um peso, né? Sim, gigantesco. Aí o que acontece? Pô, um ano depois, me chamam para dar aula na universidade. Isso você tava lá em São Gabriel. São Gabriel. Aí, essas mesmas pessoas, os professores que eu frisei aqui, a universidade estava abrindo um campus numa cidade próxima, a 200 quilômetros. Aí eu aprendi o negócio do abrir campus. Eu faço até hoje. Eu sou bom nisso. Embora hoje, né, o mundo mudou, os campos estão fechando, né? Mas esse é outro ponto. Os campos físicos, né? Uhum. Não precisa mais deles. Mas naquela época ali eu podia fazer, era acesso. Então, vai dar aula lá. Vou dar aula lá. Comecei a dar aula com 23 anos e meio, assim, no ensino superior. Pô, que legal, hein? Qual que era a matéria? Direito empresarial, dou aula até hoje. Ah, que bacana. O direito empresarial mudou. Uhum. A minha aula era boa, mas hoje ela é bem melhor. Porque hoje tem... Não é só livro, né? Tem vida. E a vida faz toda a diferença na sala de aula. Então, quando o Edson quer fazer uma escola internacional com professores do mundo inteiro, eu digo, pô, que chance que esses guris vão ter de ter vida. De ter a possibilidade de uma experiência, né? De não ficar preso a uma realidade. Brasília é uma bela cidade. A capital do Brasil não é por acaso, ela foi projetada, mas eles vão ter chance de ter uma vida e um olhar diferente, porque é formar para o mundo. Eu vejo que eu fui formado para o Brasil e consegui dar os passos além disso. Hoje, as escolas de ponta, como o exemplo da escola que o Edson está fundando, ela vai formar pessoas para o mundo e aí não tem mais limite para isso, né? Então, aproveitar esse link aqui para te dar parabéns aí pela coragem, pela iniciativa, Edson. Obrigado, Márcio. Mas vamos lá, fui dar aula. Nisso, eu comecei a observar que mudou a legislação, né? Eu sempre atento com legislação. Aí tinha um prazo para os professores terem mestrado. E ninguém tinha mestrado naquela época. Pensei, eu vou fazer mestrado. Foi a LDB na época, né? LDB, 90. Tinha um prazo na LDB. Eu vou fazer mestrado, o caminho é fazer mestrado. Mas onde é que tem mestrado? Só em Porto Alegre ou nas cidades estratégicas. Aí eu tava lá dando aula no Alegrete, na fronteira com a Argentina e Uruguai, no extremo do Rio Grande do Sul. Eu tinha que rodar 500 quilômetros até Santa Cruz do Sul, que é a região metropolitana, ali próximo a 120 quilômetros de Porto Alegre, para fazer mestrado, que era o mais perto que tinha. Você foi? Fazia toda semana. Mas que 1000 dia que era o quilômetros. mestrado? Final de semana? É sexta e sábado. Sexta e sábado. Quinta Você noite, dormia lá, sexta. lógico. Dormia no hotel, mas eu conseguia pagar o hotel. Mas era, Já era um avanço. era todo final de semana? Toda semana, durante 3 anos. Hoje é 2, né? Pessoal, são 1000 quilômetros de viagem e de volta. Sim. Pra quem é daqui de Brasília, pra quem vai pra Goiânia, são 170 quilômetros. Só pra você ter uma noção aqui, mais ou menos, eram 500 quilômetros. Quase 2 vezes Goiânia. Desculpa, quase 3 vezes Goiânia. Na verdade, de São Gabriel pra onde? Pro Alegrete. Alegrete. E de Alegrete pra Santa Cruz do Sul era 500. Cara. Continuam sendo, né? Não. Você ia de carro ou ia de ônibus? De carro. Umas Eu não 6 tinha horas acesso. viajando. Conforme o dia, sim. Eu dormia em São Gabriel, que era ficar um pouquinho mais perto. Então, era toda semana essa doideira. Né? E chuva, sol, dia, noite. Por quanto tempo? Durante 3 anos. 3 anos de mestrado. 2 anos e meio, para ser Ok. exato. Né? Porque eu entrei como especial e depois eu fui regular. É uma regra, são regras de mestrado. E agora, como é que eu pago o mestrado? Eu não tinha dinheiro para pagar mestrado. Eu tinha dinheiro para botar gasolina, pagar hotel, para me alimentar, para vida. Tinha um salário de professor. Na época, o mestrado já era tão caro. Hoje em dia, o mestrado é um valor bem diria, desafiador, assim, né? Não, o mestrado é desafiador porque as regras são muito rígidas. Então, as instituições, geralmente as universidades, elas não têm lucratividade com programas de mestrado. Mas elas oferecem pro bem da ciência. Que é o papel da universidade, né? Como a universidade usava isso era mais raro ainda do que hoje. Eu tô falando de 2003, né? Então, 2002, há mais de 20 anos. Aí eu fiz o mestrado. Comecei a fazer o mestrado, terminei as aulas. Aí eu tinha uma inquietude que eu não entendi o que era. Contar. De novo. Como é que eu pago o mestrado? Como é que eu pago o mestrado? Pô, não tem grana para pagar mestrado. Vamos fazer inscrição. A faculdade deu certo. Aí existia, eu nem sabia o que era CAPES na época, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior. Existiam 2 bolsas no programa, para o número 1 e número 2. Eu fiz a seleção, tinha 50 inscritos. Era uma prova. Era uma prova.
Eu fui número 7. Tinha 50 inscritos. É mais ou menos isso, né? Em torno disso. Ok. Para 15 vagas. Eu fui número 7. Não foi aí selecionado, não. Eu fui número 7. Eu tinha 15 vagas. Eu Tinha 15 passei. vagas. Você Passei. passou. Ah, entendi que eram duas. Só que eram duas 15 vagas para bolsista. Bolsa, tinha duas. Eu precisava da bolsa. Você tá. passou pro mestrado. Mas não passei para bolsa. Tá. Número 1 e 2. A pontuação não foi suficiente Não para foi poder ter a suficiente bolsa. para bolsa. Só que aí, A bolsa vamos era lá. 100%? 100%. Ah, Aí mudava a minha vida. Aí, vamos lá de novo. Paga a matrícula. Paga a segunda mensalidade. Vai indo. Vamos meter a cara, vamos agora fazer. você já fez essa opção sem a tua mãe falar. Não, eu já tava grande, né? Não, mas é bacana já, porque você sim. traz esse ensinamento da ousadia. Vamos lá. Tua mãe vamos te ensinou ousadia. Hã? Atitude. A né? atitude, Bater na porta, né? Isso, tenta fazer. Como a gente tá falando sobre educação, como é que é interessante isso, né? Aí, um dia, toca o telefone da universidade que veio falar comigo, né? Então, o que houve aqui? Já tinha telefone, ó. Celular. As coisas estavam melhorando. Já? Ah, ele era celular. A gente tá em qual ano aí já, É Márcio? 2002. O celular já estava consolidado há 10 anos. Não era iPhone, Era mas aquele era Nokia, celular. Isso. da cobrinha lá. Exatamente. Aquele que abria, assim, bacana, bonito já. Aí, vamos lá. Não, eu já era professor, então já me chamava de professor. Adoro ser professor, né? O pessoal me chama de professor. Então, vamos lá. Professor, aqui, ó. Então, dava aula na universidade, já estava dando aula há 3 anos na universidade. E surgiu uma bolsa de mestrado aqui no seu programa, porque o candidato número 1 é um juiz, não podia pegar, o número 2 era um promotor, não podia pegar, pelas questões funcionais, né? Aí chegou no 6 e no 7. Meu Deus, cara. Então, caiu. Incrível, hein, Márcio? Obrigado, Deus. Meu Deus, Obrigado, cara. universo. Obrigado, espiritualidade. Chamando o que tu quiser. Consegui pagar. E só aconteceu porque você tava lá e continuou. Se tivesse feito a matrícula e começado e persistido, podia ter me frustrado. Sim. Ia ter um aprendizado pela frustração. Mas ocorreu. Que legal, hein? E aí um dia, eu tava muito incomodado lá ainda, no Rio Grande do Sul. Eu não tava mais feliz lá. E eu já tinha saído da condição da simplicidade, uma condição melhor, já tinha uma vida melhor, já era professor da faculdade, assim, em pouco tempo. Já estava fazendo mestrado, tinha a minha pós-graduação, eu tinha um escritório que eu trabalhava lá, como advogado naquela época, no começo de carreira. Então, estava teoricamente muito bem, mas tinha uma coisa lá que não me deixava feliz. E eu não sabia o que era. Era uma inquietude. Aí, por uma questão pessoal, eu vim aqui em Brasília. Vim conhecer Brasília. Eu não conhecia ninguém em Brasília. Isso ainda durante o seu mestrado? Já estava na época de defesa. O ano foi 2013, exatos 20 anos. Eu vim conhecer Brasília, mas não conhecia absolutamente ninguém. Não conhecia o Edson Agatti. Não conhecia nada, ninguém. Era criança. Hoje eu conheço. Era criança. Eu estava com meus 28 anos. Que ano que é mesmo? 2003. 2003. Tá. Aí resolvi... O Edson não era uma criança, viu, pessoal? Não era. Não, eu já estava grandinho, mocinho. Já tem uns 15 anos? Não, eu já estava moço, Aí eu resolvi que eu ia morar aqui. Ué? Eu cheguei na esplanada, olhei aquele negócio. A gente é movido pelas paixões, né? Então eu me apaixonei por aquilo. Pensei, eu vou morar aqui. Esse é meu lugar no mundo. Já existia internet. Aí peguei. Na época pesquisei as faculdades. O que eu sabia fazer? Eu sabia trabalhar em faculdade, sabia dar aula. Eu era professor mesmo, né? E coordenar ali, porque eu já, desde menino, desde os 17 anos, estava dentro coordenando as coisas, né? Era office boy, mas eu estava sacando. A Carmen me ensinava, a Orvoninha, todo mundo me ensinava. E eu aprendia. Aí eu vou mandar meu currículo para Brasília, para as faculdades de Brasília, ver o que dá. Aí um dia, 2 me ligaram. 2. E eu ganhava X no Rio Grande do Sul, era 4 vezes mais do que eu ganhava. Aqui em Brasília. Em Brasília. As duas, somando as duas. Somando as duas. 4 vezes mais. Aí, em uma semana, eu não pensei em tomar decisão, porque eu já sabia que eu queria morar aqui. Você tomou? Eu tomei minha decisão, avisei meu amigão lá, meu sócio do escritório, tô indo embora. Isso você ainda tinha o escritório de advocacia? Tinha. Você era professor Eu e trabalhava advogado, no então. escritório de um amigo meu, que é meu grande amigo até hoje, né? Meu grande amigo, o cara que me deu uma baita mão. Parceirão. Rock Hermes, um abraço, Rock.
Aí almocei com ele, jantei com ele semana passada lá em São Gabriel. Tava frio, 1 grau. Ah, você tava em São Gabriel semana passada? Semana passada Pô, tava. que Eu legal. vou. A minha mãe Esse mora podcast lá, fez uma excelente hora, então. a minha companheira de lá, enfim, tudo, né? Ah, voltando, né? Então, cheguei, avisei, eu tô indo embora. Aí, lá na universidade, eu pedi a licença. E o pessoal ficou meio triste lá no Alegrete que eu dava aula, porque, pô, Brasília, não conhece ninguém. Ah, vou ter que ir, né? Meti a cara, comecei. Tô aqui, aí nessa caminhada de 20 anos pra cá. Eu nunca parei de dar aula. Hoje eu dou aula no mestrado. Né? Nesse meio tempo eu fiz doutorado, tô fazendo o pós-doc. E sempre fiquei em sala de aula. Trabalhei durante 10 anos num grande grupo educacional local aqui, que foi meu grande aprendizado, né? Do ponto de vista de entender a educação não só como um sonho, mas como um negócio. Porque esse é o ponto de equilíbrio, né? Tu tem que dar resultado, o negócio tem que dar resultado. O que significa operador. isso, Márcio? Como que a educação pode ser vista como um negócio, né? Porque, às vezes, para algumas pessoas pode soar esquisito, né? Você pensar se educação é uma coisa tão nobre, mas, ao mesmo tempo, é um negócio. A gente precisa tratar ele como negócio. Como que você enxerga isso? E é mais delicado ainda pra gente que sonha com a educação, que trabalha com a educação, que se alimenta com a educação. Vamos lá. Acho que essa é a tua pergunta de $1 milhão, Edson, porque não tem uma resposta objetiva, né? O país hoje tem 12% da população entre 18 e 30 anos no ensino superior. A Argentina, por exemplo, tem 30%. O país precisa dar acesso. A educação da Colômbia é melhor do que a nossa. Não é uma crítica à Colômbia. Mas A Colômbia tá na frente. repete esses números aí, por gentileza. O Brasil hoje tem... Qual que é o percentual da população que está hoje nas 12% faculdades e da universidades? população de 18 a 30 anos está no ensino superior. 12%. 12% de 18 a 30. Hoje, Ok. matriculado no ensino superior. Só para a gente poder comparar aqui com a Argentina, que é um país que está 30. passando por uma grande crise econômica, hein, pessoal? A Argentina é quanto? 30%. É mais do que o dobro, pessoal. 30% na Argentina. Você está falando que na Colômbia O nível educacional é melhor que no é país. melhor do que no Brasil. E o país avançou muito nos últimos anos com acesso à educação. Pública e O privada. Brasil, né, avançou muito. O Brasil avançou. Era 10 vezes pior que isso. Então vamos lá. Se a gente voltar aqui 20 anos no tempo, era 10 vezes pior que isso. Então o Brasil está em avanço. Deu uma parada nesses últimos 4 anos, agora parece que vai retomar. Tudo indica que sim, né? Então vamos chegar nesse ponto. Então o Edson está falando a gente do desafio de entender o negócio. Como é que a gente leva a educação para um país do tamanho de um continente em que tem pouca gente na educação, e como é que a gente leva a educação de qualidade? Empreendedorismo e política pública. Como é que o empreendedor lida com um país pobre para pagar mensalidade? Tem que ter resultado. E aí o ponto de atenção, né? Eu tenho aí vem um pouco dos meus outros passos na carreira. Eu fui muito pro lado sindical da mantenedora e pro lado político da educação. Hoje eu estou no Conselho de Educação, como presidente da Câmara de Educação Superior. O que é isso? Você pode explicar bem rapidinho só para as pessoas que estão acompanhando entender? Eu estou lá no sindicato também, junto com o Edson. O sindicato é o organismo que agrega as instituições privadas de ensino. Uhum. Que trabalha as questões políticas que envolvem as instituições. E o Conselho, ele é um órgão consultivo do Distrito Federal com relação às políticas de educação superior. Quando você fala nas consultiva, universidades públicas. o governo consulta vocês? Consulta. O Conselho ele é público, por pessoas da sociedade, composto por pessoas do Estado e da sociedade civil, e ele é um órgão consultivo e deliberativo sobre as políticas educacionais. No caso, o Conselho, que eu sou presidente da Câmara, ele é o do Distrito Federal. Então, de novo, para chegar na complexidade da resposta do Edson, a gente tem que entender a questão política envolvida, a política pública federal também envolvida, e a necessidade de expansão da educação. Então, eu sou um profissional apaixonado por uma política no Brasil chamada ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. No meu juízo, a política pública mais democratizante da história desse país em todas as áreas. Esse é o meu juízo. Por quê? Ele deu a chance para
milhões, são milhões de, entre aspas, márcios, de meninos da periferia que não tinham condição de pagar a faculdade, ter acesso à educação superior, mediante compensação em crédito tributário das empresas com o governo. E para o Estado custa muito mais barato, Que a universidade N pública. vezes mais barato do que o custo de uma universidade pública. Do que construir, manter, pagar professor e tudo mais. Exatamente. Quando você traz o ProUni, até para quem está acompanhando aqui entender, você não trouxe o FIES. Não, o FIES talvez seja é até um outro passo. É até um pouco mais popular. Não, o FIES ele não tem compensação. O FIES é financiamento, Ok. com juros subsidiado. Também política pública pelo subsídio do juro. Mas o aluno tem que pagar. O ProUni não. O ProUni é compensação, tu não precisa pagar nada e isso muda a vida. A faculdade dá uma bolsa e não paga tributo. Resumo da história Ela é isso. compensa o valor da bolsa. Essa pelo compensação é com a própria faculdade ou universidade? Isso, exatamente. Então vamos lá, a gente está falando de equilíbrio. Que a pergunta do Edson de $1 milhão, ela é de uma complexidade tremenda, né? Como é que a gente fala de negócio? Educação também é um negócio. Se o Estado não consegue atingir toda a população brasileira que precisa avançar nesses números, ele tem que incentivar a iniciativa privada. A iniciativa privada, ela visa o lucro, porque esse é o negócio dela, é fazer bem feito e ter o lucro por aquela operação. E preciso de política pública para tudo isso. Não só preciso de uma população ativamente com renda ativa para atingir esse objetivo. E como é que você trabalha todos esses campos em conjunto? Como é que você busca todo esse equilíbrio em conjunto? Então, enxergar esse processo, que é um processo de equilíbrio entre interesse público, entre política pública, entre necessidade de um país, entre crescimento de um país, entre população carente, entre desigualdade social, é o nosso grande desafio como educadores. Ok? Porque, vamos lá, o Edson está com uma grande proposta. Eu quero que o menino de Águas Lindas de Goiás tenha condição de estudar com o Edson e estudar nos Estados Unidos. Como é que eu vou conseguir isso? O Estado tem condição de oferecer isso. Não só na universidade pública, mas também na privada. E o papel da privada é imenso. Só que ele tem que pagar imposto, ele tem que pagar funcionário, ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar sistema operacional. Enfim, tem todas as obrigações que as empresas estão. Então a gente não pode ser ingênuo de dizer que a educação não é um negócio. É um negócio com o maior virtuoso. É um negócio de virtude. Sim. Vamos lá. Há 20 anos, vou dar um exemplo aqui de uma instituição aqui de Brasília. O doutor Aparecido, há mais de 20 anos, abriu uma faculdade de medicina no Gama. Olha só. Quantas vidas esse homem salvou? Sim. Ah, mas é empresário? Sim. Tem que ganhar com isso. Quantas vidas ele salvou? Eu trabalho nos últimos anos, né? E uma das características minhas, até eu brincava, que agora mudou porque o mercado mudou, era expansão. Falava do Márcio aqui em Brasília, a pessoa, expansão. Vamos abrir, vamos para a luta, vamos abrir unidade, vamos abrir campus, vamos abrir faculdade. Numa experiência educacional, nós abrimos uma faculdade no interior do Pará. Lá onde não tinha faculdade nenhuma. A primeira de uma região de 300 mil habitantes, que só chega de avião. Ah, é pequenininha? Vai demorar para dar resultado? Ok. E isso é o risco do negócio. Vai dar muito lucro para o empreendedor? Vai, um dia, porque esse é o risco do negócio. Mas o bem que aquelas pessoas estão recebendo, isso vale por uma vida. E esse é o propósito de vida. Eu imagino que o maior desafio de um ser humano é entender o seu propósito no mundo. Por que eu estou nesse mundo? Qual é a minha função nesse mundo? Quando eu entendi o meu propósito no mundo, a minha vida se transformou. Porque os meus problemas ficaram menores. O meu propósito nessa vida é ajudar as pessoas a terem acesso à educação. Em qualquer nível de educação. Então, se eu posso ajudar as pessoas a ter acesso à educação, eu estou feliz. O resto é pequeno diante disso. Uma curiosidade nesse assunto, só um parênteses, né? Nesse assunto da universidade e o lucro e da educação como negócio. Eu vi um tempo atrás, eu comparei, né? O orçamento da USP, que é a maior universidade do Brasil, versus a receita operacional da Kroton. A Kroton era o maior grupo educacional da época, tinha, sei lá, mais de 1 milhão de alunos, e a USP tem alguns milhares ali em São Paulo, né? O orçamento da
da USP era do mesmo tamanho da receita da Croton. Então você imagina a eficiência operacional que existe dentro de um grupo educacional como esse que consegue atingir gente de tudo quanto é lugar do país. Estão trazendo lucro para os acionistas e não tem problema, porque eles estão fazendo de forma honesta, forma que traz benefício, traz educação para múltiplas pessoas, e não tem problema lucrar com isso, né? Eu vejo dessa forma. Então, educação tem que ser um negócio, sim, e tem que ser explorado como negócio e trazer educação de qualidade e preço acessível para as pessoas, né? E o Márcio tem sido um gigante disso também, né? Que tem trazido negócios para muita gente aí no setor de educação. Perfeito. Obrigado pelo teu exemplo, né, Edson? Mas é esse ponto de equilíbrio, né? É errado ter lucro? Não, muito pelo contrário. Nós somos um país capitalista, livre iniciativa. Está aqui para isso, para fazer a roda girar. E o lucro faz a economia girar. O ponto de equilíbrio é como é que eu tenho lucro e dou qualidade, dou acesso. É esse. Só que esse ponto de equilíbrio a gente faz lá dentro da casa, dentro de casa. E a gente faz com qualidade. Tem problema no caminho? Tem. Toda organização tem problema. Ainda mais exemplos como organizações muito grandes, né? Sim. Tem mais problema. Tudo é proporcional. Mas ali a gente faz a coisa acontecer e o país ser melhor. Pena que a gente não está na velocidade que precisa, tá? Márcio, vamos falar de um pouco de gestão? Vamos. Conta pra gente qual foi o maior desafio que você teve que vencer na sua carreira como gestor de educação. Meu Deus, que pergunta difícil. Porque é uma batalha... São muitos, né? É uma batalha... O meu maior desafio se chamou pandemia. Pandemia. Foi pior do que a crise do FIES? Foi muito pior. Foi porque ela veio junto, né? Porque a gente veio uma sequência de crises. Sim. A pandemia foi eu vou dizer a última porque ela foi a atual, né? A gente veio numa crise de 2008 do FIES. A gente tem também uma crise política. 2008 ou 2015? Desculpa. 2015. 2015. Eu tô com 2008 na cabeça. 2015 do FIES. A gente teve uma crise política aí muito complexa no país, que ainda existe. E uma crise também, do ponto de vista de gestão, que são os EADs, que a gente sabe, né, que impactam dentro das operações, especialmente as operações menores. Isso pode ser objeto de um outro podcast, tá? Só falar só disso. Mas a pandemia chegou e a gente tinha que funcionar. Na época, eu com 14 instituições na mão, Como é que cada uma de um jeito diferente. E da noite pro dia virar a chave e migrar pro EAD. E a gente não sabia o que acontecia. A gente não sabia o que ia acontecer no mundo. Não tô falando de instituição. Conta como é que foi, Márcio, porque foi muito impactante aquele momento que a gente passou, agora a gente não fala mais disso, né? Mas foi muito assustador, né? A gente tava lá, era março de 2020, quando aconteceu o negócio. E aí tinha um vírus chinês acontecendo lá, de repente o negócio foi pra Itália, a gente começou a ficar assustado, passou pelo Irã, de repente, no dia seguinte, o Ibanez estava fechando Brasília. Como é que foi essa... Onde você estava? Como é que foi as discussões na faculdade? Como é que foi aquilo lá? Naquele momento, vamos lá, eu tinha assumido um grupo educacional, pouco tempo, com 14 instituições espalhadas em 7 estados da federação, cada um com uma característica, com uma marca distinta. Você tinha acabado de assumir? Acabado de assumir, 2 meses. Era justamente para trabalhar em rede. Tava só entendendo. Planejamento de estratégia, tá começando a entender. Bom, agora vamos começar a fazer o negócio aqui. Era um grupo com faculdades, com instituições isoladas, 7 estados da federação, lá com seus mais de 20 mil alunos, de Minas Gerais até o Maranhão, espalhado aqui por esse interiorzão, com mais de seus 20 mil alunos, com realidades distintas, com marcas distintas, com culturas organizacionais distintas, porque eram faculdades de diversos donos, tendo que trabalhar em rede. Isso presencial, a grande maioria. A grande maioria presencial. E com uma cultura da presencialidade que é muito viva até hoje, né? Sim. E aí, como tu diz, né? Tem um vírus na China, a gente viu aquilo em janeiro. Pô, o que é isso, né? Aí dali um pouquinho a Itália tá fechando. É desse jeito mesmo que tu falou, a Itália tá fechando. Daqui um pouquinho começa a notícia no Brasil, e lá no sindicato o pessoal conversando um com os outros, né? O que vocês estão fazendo? Estão pensando no vírus? E ninguém tá... Era um assunto meio corriqueiro, assim, né? Ninguém tá muito preocupado ainda. Não, né? é porque O brasileiro é muito otimista. Não vai chegar aqui, não. Não, eu pensava, tinha muita teoria maluca sobre isso, né? E a gente que é pesquisador, é cientista, a gente não vai nessa conversa. Pô, o que a ciência tá dizendo? Nós somos pesquisadores, nossa essência é de professor, de pesquisador. O que a ciência tá... Aí eu vou te dizer que eu levei esse mesmo susto. Dali um pouquinho o Ibanez fecha tudo.
Uhum. E não foi o primeiro estado do Brasil a fechar. foi né? até Foi um susto mesmo. Foi. Aí sim, ó, acendeu a lanterna. Que negócio é esse, né? Aí eu, por exemplo, eu fui estudar. Eu não fui estudar gestão. Eu fui estudar o que era o vírus. Estudar epidemia. Epidemia. Que era Epidemiologia, né? diante Todo do mundo que... virou epidemiologista amador, né? Exatamente. Aí, tipo, esse negócio é muito grave. O negócio é muito grave. E aí os desafios da gestão. O desafio número 1 é estar preparado, com a equipe preparada para mudar a chave. Todo mundo mudou a chave em uma semana do presencial para o remoto. É lidar com aquilo que a gente não conhece. Então, a gente não sabia nem se está vivo daqui a um tempo. Ninguém de nós sabia. A gente tem aí fé e esperança, sabia que vai passar. Quanto tempo vai demorar isso? Aí alguém falava em quarentena, não é 40 dias, não, na ingenuidade de muitos. Eu digo, não, isso aqui não tem. Na época eu comecei a me assustar quando o Trump falou, ó, estamos fechando todos os voos da Europa para os Estados Unidos. Caramba, aí acabou o mundo, né? Não tem voo saindo para os Estados Unidos, para a Europa, nos maiores países, o maior centro econômico do mundo aqui tá fechando. Continue, Márcio, só para... Não, é exatamente isso, acabou. Era isso, mas a sensação que a gente tinha... E a gente tava aqui, pô, e agora? Como é que a gente faz? Eu pegava meu carro de noite, andava nas ruas, eu me sentia lá o Will Smith, eu sou a lenda, porque só tinha eu na rua, porque eu saí de noite pra andar, porque nem podia. Pô, que negócio é esse, né? Que negócio e como é que tu faz isso dentro de casa? E aí é gestão mesmo, né? É juntar a equipe, trabalhar, convencer as pessoas que aquilo era provisório, embora a gente não soubesse, né? Quanto tempo vai demorar isso? A gente também ninguém pode ser amador a ponto de ter futurologia. Mas funcionou. Isso foi incrível. A gente conseguiu funcionar. E o principal, a gente rompeu um paradigma. Porque era o paradigma que não dava certo. Porque tinha um paradigma na educação que a distância era frágil. Ele tem fragilidades como qualquer modelo educacional, mas ele funciona. E para quem tem a disciplina, ele funciona mais ainda. E para quem já nasceu conectado, ele funciona muito mais ainda. Então, houve esse grande rompimento de paradigma da educação, de mostrar que a educação à distância ela funciona, né? Cursos tradicionais, né? Como na minha formação, ainda até hoje tem uma disputa, direito não pode ser EAD, não pode por quê? Não tem nada mais EAD do que uma graduação em direito. Perfeito. No meu juízo, né? Sim. Né? Eu não tenho o poder de chegar lá do ministro, mas se eu tivesse, eu autorizava. Ok. Mas isso pode ser ruim para o negócio. A gente não está falando nesse momento disso, né? Cada um olha sob uma ótica. Então, nesse momento, eu não estou falando do negócio, estou falando da formação como educador. Então, um grande ponto na educação dá para fazer bem. Nós tivemos ali 1 ano e meio, e para muitos quase 2 anos, mostrando isso, né? E deu para aprender muita coisa nesse caminho. E a humanidade precisa ficar melhor com tudo o que aconteceu, né? Tem um outro assunto para um outro podcast, que dá pra gente discutir muito se a humanidade melhorou ou não depois disso. A gente falava antes, Edson, lembra? Teve uma aceleração, pelo menos a adoção, né? Como eu gosto de pensar. Uhum. A tecnologia não avançou, mas a gente aprendeu a usar a tecnologia de uma forma que a gente não sabia antes. E já existia a E tecnologia. já existia. Tava ali prontinha. Já existia. Ninguém sabia. Eu não sabia o que era Zoom antes. Hoje em dia é uma ferramenta de trabalho de todo mundo. Não, e facilitou a vida, né? De todo mundo, né? Sim. Na época eu lembro que eu vivia correndo para um lado para o outro, viajando, pegando avião para visitar a universidade. Depois eu vi que dá para conduzir isso literalmente dentro de casa, não precisa nem estar no escritório. Porque o processo decisório ele não precisa. Claro que a presencialidade ela é importante, sim, para determinados pontos, para outros nem tanto. A analogia que eu gosto de fazer é que você já passou por implantação de sistema, né, Márcio? Muitas vezes. É complicado, porque uma coisa é você ter o sistema, outra coisa é você conseguir implantar o sistema e as pessoas usarem ele de uma forma eficiente, né? A pandemia foi como se fosse uma mega implantação de sistema para o mundo todo, para todo mundo aprender a fazer o ensino online, né? Então, foi momentos incríveis que a gente viveu ali. E só um detalhe também que veio em mente quando você estava falando, Márcio. Todas as faculdades particulares que eram um negócio se viraram nos 30 para fazer o EAD acontecer na pandemia. Porque se não fizesse aquilo, fechava as portas. Né? Isso não aconteceu nas faculdades públicas, né? Então, mais um mérito aí para a educação como um negócio também. Né? Sim, foi muito bom. Mais uma vez ter um exemplo, né? Porque as instituições privadas mostraram que dava para fazer rápido e fazer bem feito. Infelizmente, a burocracia no serviço público ela não teve a mesma velocidade das instituições privadas. Então,
é um exemplo do papel da educação privada para o país. Hoje, 80% das matrículas no Brasil são nossas. Olha aí. Vamos falar um pouquinho da GatTech? A GatTech, nosso patrocinador, bem lembrado, Léo. Então, vamos botar logo da GatTech aqui, Chegou o nosso horário patrocinador. aqui, Márcio. A GatTech trazendo soluções de LMS e diversas tecnologias diferenciadas, né? Agora, no gancho da pandemia, que todo mundo está precisando fazer a sua... trazer mais tecnologia, né, para o seu... A GatTech, com certeza, é o parceiro aí que vai te ajudar a fazer tudo quanto é solução para os seus sistemas educacionais. Márcio, conta pra gente um pouco sobre os desafios de usar a tecnologia no dia a dia. A gente já falou um pouco de implantação do sistema, mas qual que é a importância da tecnologia no meio educacional? A importância eu não sei usar a palavra certa aqui, né? Mas ela é fundamental. Sem tecnologia não funciona mais, né? Como é que funcionou um dia? Não sei como funcionou um dia. Boa pergunta. Hoje eu sou refém do meu celular. Refém no sentido positivo, né? Porque o nível de informação ali com os filtros que eu tenho me alimenta a alma, né? É muita informação, né? E a gente qualifica ali a busca e a informação ela é qualificada. E aí entra a nossa formação, de novo, como estudante, como pesquisador, para ter senso crítico, né? O que é fake, o que é verdade, o que tem sentido, o que é ciência, o que é só uma informação, o que é uma notícia de verdade. Aí é a escola que faz, né? E a nossa dedicação. Mas o processo de tecnologia, felizmente é irreversível. E para quem quer fazer matrícula, né? Os cursos de tecnologia, eles têm segundo uma texto que eu li ontem, na Exame, mais de 2,5 milhões de vagas no Brasil não ocupadas hoje, e um potencial aí de mais de 5 milhões em 5 anos de vagas não ocupadas, porque... Emprego. Olha aí, hein, pessoal. E emprego tecnológico. remoto. Tu pode estar atendendo... Eu tenho um amigo, Bobrov, meu amigo. Dei um abraço para ele. Bobrov atende hoje uma instituição americana. Ele trabalha aqui, ele é diretor de TI de uma instituição americana. Trabalha aqui em Águas Claras. Espetacular. Essa é a história do Igor também da GatTech. Você conhece o Igor, né? Claro. Quando eu vi, eu já imaginei. Só não quis falar aqui, mas isso aqui tem cara de Igor. O Igor tá aí com umas soluções e é sempre bom ter também alguém que entende de educação para prestar serviço na tecnologia, que faz toda a diferença, né, Márcio? Toda. Para a educação, precisa entender de educação. Porque não é só um sistema, é muito mais um sistema. É um sistema que alimenta a gente, pessoas... que conduz sonhos e que transforma vidas. Então, é um desafio imenso, né? E ajuda nesse processo, né? Eu frisei aqui durante a fala, né? Como ser humano, acho que o maior desafio de cada um de nós é saber o papel no mundo. O que eu estou fazendo? Eu nasci agora, né? Nasci, vou morrer. Pô, não, qual é o meu papel aqui? Quando eu entendi o meu papel, minha vida mudou. Todos os problemas que todos nós temos ficam menores, porque eu sei o meu papel aqui. Eu sei que não tem uma linha de chegada, que o que importa é a caminhada. O que eu faço a cada dia? Estar aqui com vocês hoje. Eu me desdobrei em 1000 quando o Andrew me mandou mensagem semana passada para conseguir, porque eu sabia que isso aqui ia ser bacana, ia ser legal. Então, qual é o meu papel? E aí, vamos lá, até o papel da gente com a tecnologia fica mais simples, né? Seja qual for os nossos papéis, a gente precisa disso para ajudar nesse exercício de fazer o mundo girar. Especialmente o mundo da educação, especialmente o mundo dos negócios e o mundo de fazer pessoas melhores. Que isso nos faz bem. Muito bom. Temos tempo para mais uma pergunta, Léo? Como é que a gente tá? A gente estourou já. Estourou já? Estouramos. Só pedir uma dica, então. Uma dica aí pro pessoal que tá em casa, mas se eles quiserem... o pessoal que tá se inspirando na nossa história aqui para crescer de carreira, em brevemente, o que você passa de recado para as pessoas? Não tem receita de sucesso, né? Mas mete a cara. Vai lá e faz. Te inscreve. Faz a matrícula. Entra. Depois tu resolve. O poder da fala de uma mãe, cara. É caminhando que se faz o caminho. Sua mãe tá viva. Graças a Deus. Como é o nome dela? Dona Elaine tá aqui em Brasília hoje. Dona Elaine, obrigado. A gente precisa agradecer a ela, porque olha, você tá repetindo a fala da tua mãe aqui. Sim. E a gente vê o poder disso, porque as instituições com papel sério em relação à educação, mas como é que aquilo que vem de casa tem um valor tão importante. Na hora que você pede a dica, ele dá a dica da mãe. Olha que legal. Porque isso se tornou a tua fala. A minha fala. É a tua vida. Eu saí
Eu saí de menino carente lá, que tinha bolsa de estudo carente, para presidente de mantenedora de grupo educacional nacional. A gente tá com um participante aqui, Andrei, até chará do Andrei aqui, o Andrei Santos, ele mandou aqui, ó. Dona Elaine formou um gigante. Olha só, que legal. Foda, mãe. Vou passar o link pra mãe, que você correndo de casa, não passei. Muito Eu orgulho bom. da mãe, Na minha mãe é fora da curva. História inspiradora. Muito bom. Vamos em frente, né? A gente tem muita coisa pra falar, mas o tempo esgotou a pena. Mas é isso, mete a cara, vai em frente, enfrenta, não tem vergonha, não tem medo. O que tu pode receber? Não, e aí, ou não, tu já tem. Simplesmente fazer, né? Faz, vai indo. Vai conhecendo gente. E uma história também que é principal, né? Porque tu vai indo e deixando amigo no caminho. A história de todas as pessoas que realizaram grandes coisas tem isso. Tem que fazer, a ação. Vou pra frente. O que vai dar disso eu vejo depois. Mas o importante é fazer o primeiro passo em frente. Muito bom. Espetacular. Edson, antes de pedir os contatos aqui do nosso convidado, foi um bate-papo espetacular. Quer deixar os contatos aqui da Hike novamente? Então vamos lá, Hike College, para quem estiver interessado no ensino internacional, que quer um ensino diferenciado para crescer de carreira, para morar nos Estados Unidos, vai seguindo a gente nas redes sociais. Em breve teremos um monte de informações novas. @Hike College. Então, no Instagram, HAYEKCOLLEGE. Ou só procura o nosso nome no Google que você vai achar nosso site também. Muito bom. Márcio, espetacular, super inspirador. A gente ficou dó mesmo em relação ao tempo, mas parabéns pela tua jornada. Palavras finais? Agradecer a vocês, né, pela oportunidade de estar aqui. Espero voltar, né, em outros momentos para a gente falar mais um pouquinho. Gostei da possibilidade disso, né? É isso que nos alimenta, né? A possibilidade de irradiar ações positivas pela educação. E para quem está nos ouvindo, né, ou vai nos ouvir ali no YouTube em outro momento, não desiste, né? Esse Pessoal todo aí que foi inspirado aqui pela tua história, se alguém quiser entrar em contato com você, você quer deixar algum contato? @Márcio Pereira Dias lá no Instagram, ou @Márcio Pereira Dias. Pereira Dias. Quem tá acompanhando pela rádio aí, pessoal, lá no Instagram, @Márcio Pereira Dias, tudo junto, hein, pessoal? Isso, e no LinkedIn, Márcio Pereira Dias, tá? Tô lá. Manda mensagem que eu respondo. Dias conhece, né? Conhece? Isso. Maravilha. Tranquilo, Edson? Excelente. Então, obrigado para vocês, a todos. Márcio, obrigado, Edson. Bem-vindo de volta. Obrigado, Léo. Pessoal, a gente vai para um rápido break.